Olá pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos meditar agora no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, vamos meditar nesse livro tão importante. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível, né, para você, porque é um estudo muito profundo. Algumas considerações iniciais que nós vamos fazer é que sobre o livro de Êxodo, porque o nome Êxodo, né? Lembra que a gente viu a respeito de Gênesis? O que significa Gênesis? Origem, né? Origens. Então, nós já estudamos sobre isso. Eu vou colocar aqui os slides para ficar melhor para entender. Olha só. Então, Gênesis significa origens, né? E o nome Êxodo, Êxodo significa saída, a expressão grega para saída. É o assunto principal, né, deste segundo livro bíblico. Saída, libertação do povo de Israel, o povo que estava no Egito, foram libertos ali pela mão de Deus através de Moisés. Então a palavra Êxodo representa muito bem o foco principal do livro, né, que mostra como o povo de Deus foi poderosamente liberto daquela escravidão. E o livro de Êxodo foi escrito na trajetória ali de 40 anos que Moisés passou com o povo no deserto. Então Moisés teve muito tempo para escrever as experiências que ele viveu. E é bom lembrar que quando Moisés liberta o povo de Israel, ele tem ali 80 anos de idade. Ele liberta o povo com 80 anos e termina a sua jornada com 120 anos. Então, 40 anos aí de caminhada pelo deserto, né? E nesses 40 anos, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Muito bem, então, a Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito, com Jacó, cada um com a sua família, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaque, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo desceram do Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Né? Então, é muito forte. Todos os descendentes direto de Jacó, né? Todos, aqueles que descenderam diretamente dele, filhos e netos. 70 almas desceram para o Egito na época de José, para serem ali sustentados por ele. E dali se multiplicaram em uma multidão de povos. A Bíblia vai dizer o seguinte: com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Então, com o tempo, né, morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela primeira geração que havia entrado no Egito. Todos eles morreram com o passar dos tempos. Então, a terra do Egito se encheu deles, né? Eles iam tendo filhos e mais filhos, e a terra do Egito, quando perceberam, a terra estava tomada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E isso causou uma certa preocupação, né, do povo egípcio, do povo hospedeiro. A Bíblia vai dizer o seguinte: por fim subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. Não sabia de nada. Ou sabia e não queria, né, dar importância. E o rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numerosos e mais fortes que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Então, esse faraó ele não conheceu José. Ele ignorou, né, os seus feitos. E ele não quis levar em conta os benefícios de José para o Egito, quando ele salvou a nação de perecer na fome. Então, o medo de Faraó era ver este povo estranho, este povo que estava em sua terra, crescer cada vez mais, e caso algum inimigo tentasse invadir o Egito, esse povo se aliasse a esse inimigo para subjugar a terra de Faraó. Então, Faraó, ele, ele usa, né, de astúcia, ele vai usar
contra eles, ele vai usar a sua inteligência, ele bolou ali algumas estratégias para que esse povo de Deus, esse povo de Israel, fosse um povo fraco, frágil, né? E aí, Faraó ele vai usar três estratégias para com o povo de Israel. Três estratégias, três artimanhas para com o povo de Israel. Primeira estratégia, vamos ler? Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sob opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Mais preocupados eles ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Muito bem, a aflição que os egípcios colocaram sobre o povo fazia com que eles se multiplicassem mais ainda. Então, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Então, a primeira estratégia aqui é escravizar os homens, né? Escravizá-los. Então, os egípcios passaram a temer os israelitas, né? E, por causa disso, os sujeitaram a uma cruel escravidão. Então, a primeira estratégia é subjugá-los a ferramentas de trabalho. Era assim que eles eram vistos, como escravos. A segunda medida, porque essa medida não deu certo, eles continuaram se multiplicando. Então, a segunda medida foi essa aqui. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puar. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixam que viva. Então, o que acontece? Ele fala, olha, chamou duas, né, parteiras e falaram para elas, olha, quando vocês servirem de parteira, as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem na hora. Então, essa era a ordem de Faraó. Se for menina, deixem viver. Então, aqui Faraó tinha uma estratégia. Né? Primeiro, acabar com a fecundidade do povo de Israel, matando os homens. Então, não havia como o povo se multiplicar mais. Né? E um outro pensamento de Faraó, possível que ele pensou assim, dentro dessa medida, que sobrando as mulheres hebreias, porque os homens estariam mortos, as mulheres hebreias se casariam com os egípcios e assim a linhagem do povo de Deus se misturaria com a linhagem dos egípcios. E o povo de Israel sumiria, né? Sumiria do mapa, deixaria de existir em algumas gerações. Olha que crueldade, não é verdade? Mas sabe o que aconteceu? As parteiras temiam a Deus. Olha que coisa forte. E se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viverem? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, foi dada uma ordem, né, para as duas. Quando vocês fizeram o parto, se for menino, matem os meninos. Se for menina, deixa viver. Deus as abençoou porque elas temeram a Deus. Né? Não quiseram tirar vidas inocentes, que era a vida daqueles bebês do sexo masculino. Então, foi o temor delas que resultou
em bênçãos e não a desobediência ou a mentira que elas contavam. Então o faraó ele toma a terceira medida. Agora, bem, ele pensou, afogar os bebês do sexo masculino no rio Nilo, é o que eu vou fazer. Né? Ele tem a ideia de pegar aqueles meninos, aqueles bebês que não foram mortos pelas parteiras e afogá-los no rio Nilo. O faraó deu a seguinte ordem a todo o povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. Então, já que não estão matando, né, os bebês do sexo masculino, quer dizer, essas parteiras estão dando uma de espertas, então nós vamos pegar esses bebês que continuam vivos e vamos lançá-los no rio Nilo. Pense no desespero, né, das mulheres israelitas tendo os seus filhos capturados para serem jogados no rio Nilo. Que desespero, não é verdade? Então, Faraó deu a ordem ao seu povo, aos seus soldados, que jogassem as crianças no rio Nilo. Então, você nota aqui o ódio, né, de Faraó contra o povo de Israel, as medidas que ele tomou para tentar dizimar o povo de Israel. Então, a situação de aperto que o povo de Israel vivia nessa época era muito, muito grande. Então, essa é a meditação, né? Do Êxodo capítulo 1. Próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 2. Deus abençoe a todos.